sou Vera Maria Trindade Freitas. De formação, eu sou pedagoga, tenho especialização em educação inclusiva e também educação tecnológica. Fiz vários cursos de capacitação aqui no IFES, desde quando era escola técnica, Cefet, né? Então eu fiz vários cursos. Cursos tudo dentro da minha área, ligado, voltado para a pedagogia. Não é? Cursos através do MEC, através da escola também, diretamente. E outros cursos que eu fiz antes de chegar aqui na escola também, porque eu era funcionária do Estado, professora, aposentada do Estado, porque quando eu entrei aqui, eu não podia ter outro vínculo, no sentido porque era do mesmo horário. Então, como eu já tinha tempo do Estado, eu preferi me aposentar. Eu trabalhava no Estado como na Secretaria de Educação. E eu soube que ia ter um concurso aqui, uma vaga de uma pessoa que iria se aposentar. E aí, uma colega minha do Estado disse: Vera, você não gostaria não de fazer o concurso? Eu disse: eu tenho muito tempo que fiz faculdade e talvez vai ser muito difícil para mim, porque na minha vida profissional era toda basicamente educação básica. E eu não tinha nada de educação profissional. Mas eu assumi o desafio. E uma vaga, eu me inscrevi e fiz o concurso e, graças a Deus, passei em primeiro lugar. Existiam mais ou menos em termos de 60 pessoas para essa vaga. E, graças a Deus, eu entrei e ia ficar muito difícil para mim, porque eu tenho 3 filhos e na época eram pequenos, não dava para eu ficar 3 expedientes. Então, o que eu preferi optar só pela escola técnica. E então já tinha tempo para aposentar proporcional, então eu me aposentei do Estado e fiquei aqui. Eu fiquei fazendo parte da coordenadoria pedagógica, que era COTEP na época. E assumi a orientação pedagógica do curso de Química. E lá eu passei 5 anos como orientadora pedagógica, fazendo todo o trabalho de assistência pedagógica a professores e alunos e os estudantes. E gostei muito desse período porque foi assim o chão de fábrica praticamente que eu conheci, né? E pude vivenciar essas atividades e para mim foi uma aprendizagem muito boa eu ter contatos com alunos e professores. Educação eu comecei porque sempre tem a questão dos currículos, do programa, de todo esse aparato que faz parte da pedagogia. Tudo que era currículos, programas, planos de aula, planos de curso, tudo que tinha numa coordenação para desenvolver, eu participava, inclusive de reuniões com professores e coordenadora do curso sistemática. Mensalmente, ou quando tinha necessidade, a gente participava das reuniões. Depois de Química, eu fui convidada até então era o diretor. Sim, eu entrei com a professora, é importante frisar algumas pessoas que foram destaque, né? Quando eu entrei na escola, era a professora Lenalda, que era a diretora da escola. Então, quando ela saiu, entrou o professor Belarmino. E o professor Belarmino me convidou, então, para assumir uma coordenação de cursos básicos.
E nesses cursos, nessa coordenação, eu passei em torno de 9 anos. 9 anos como coordenadora dos cursos básicos, que esses cursos, ele tinha convênio, a escola tinha convênio com instituições como Telemar, até então era esse nome, Telemar, com o NAT, com outras entidades, né, que faziam cursos. E nós participamos durante 9 anos, dando curso para a comunidade. Nesse tempo, esses cursos eram assim, tinham um valor simbólico, os alunos pagavam. E era pela Caixa Escolar, que naquele tempo existia a Caixa Escolar, que era uma Caixa Escolar Nilo Peçanha, que mantinha esses cursos praticamente. Era um setor que tinha uma coordenação que era da escola, era funcionária da escola, e nessa coordenação, tinha os recibos, tinha toda essa parte financeira, não é? Que também tinha a fundação Cefet, aliás, a fundação já foi depois, do Cefet, né? Então essa caixa escolar, ela tinha assim, favorecia aos alunos com materiais, venda, né, bem a custo, né, a preço de custo aos alunos, caderno, alguns livros, material didático, certo? E os cursos, os alunos que vinham de fora faziam a inscrição aqui, a gente dava um recibo, no caso eu que era a coordenadora, dava o recibo, ele pagava nessa caixa escolar. Para quê? Qual era o objetivo? De pagar os professores, que normalmente não eram todos daqui. Eram professores da casa e professores também, que a gente chamava naquele tempo, instrutores. Porque os cursos eram de manutenção de micro, computadores, era curso de pedreiro, curso de pintor de parede, era curso de informática. Quando eram cursos ligados aos nossos profissionais aqui, os professores, então eram os professores que ministravam. Curso de informática, curso não é? Agora, AutoCAD. Então, os nossos professores ministravam. E quando eram esses cursos mais de nível bem básico mesmo, a gente contratava professores ou instrutores de fora. E eles davam e os alunos recebiam os certificados, né? E eram muito bons, porque até hoje, de vez em quando eu encontro um desses alunos, diz: olha, dona Vera, graças ao trabalho que a senhora desenvolveu, que a escola desenvolveu, eu estou empregado até hoje, já vou até me aposentar. Então, isso é uma bênção, né? Que a gente proporcionar essa aprendizagem e a parte de educação profissional a esses alunos. Após eu entregar Sim, nesse tempo, a caixa escolar acabou. Teve alguma coisa lá do MEC que não podia mais acontecer. Não é? A escola é uma escola gratuita e tinha que oferecer esses cursos básicos gratuitamente. E aí a caixa escolar deixou de existir. E, consequentemente, esses cursos via a caixa escolar também deixaram de existir. Protécnicos. Quando o aluno era um curso de preparação para o ingresso de alunos vindo de fora, né, claro, de candidatos, vindo de estudantes de fora, para entrar aqui na escola, nessa instituição. Esse curso protécnico era um curso que era um curso ministrado pelos professores de português, matemática, algumas disciplinas assim que eram disciplinas básicas para preparar os nossos ingressos, né? E eles passavam um ano aqui para fazer um nivelamento, vamos supor assim, chamar de nivelamento. Esse curso
Inclusive, conheço vários alunos que entraram através eles tinham avaliação, se a pessoa galgasse 8, a média 8, não precisava fazer a seleção aqui, ou vestibular, né? Não precisava. Mas, normalmente, eles alcançavam, porque os professores mantinham um nível muito bom. E os alunos, por quê? Porque tinha aquela questão do aluno, não tem base, o professor dizia sempre, os alunos que entram aqui não têm base. Então, foi um período muito bom. Agora, foi também bem rápido. Não demorou muito, esses cursos acabaram, né? Os cursos pró-técnicos, que era um curso antes do técnico, vamos supor assim. A senhora lembra por que eles acabaram? Não me lembro exatamente por que acabou. Eu acho que pelas próprias dificuldades, a escola aumentou, entendeu? A escola aumentou o número de alunos. E esses professores, quando eles eram professores que tinham uma carga horária normalmente mais baixa, e aí a escola aproveitava para ministrar essas... E mesmo porque os professores de matemática, porque aqui os cursos basicamente eles exigem muito matemática, física, não é? Matemática, física e química e português. E aí os professores reclamavam porque os alunos que estavam chegando reprovavam no primeiro ano e tal, então fizeram isso para fazer um certo nivelamento. Os alunos foram muito bons. Eu senti a necessidade de colaborar com aqueles alunos que estavam chegando com necessidades específicas. Então, começou com um aluno. E eu, lá, ainda no curso extras, eu fiz um curso, eu promovi um curso de reciclagem de materiais, né? Um curso para os alunos da PAI, da Rosa Azul, alunos com deficiência fora da escola. Então, essas associações, elas nos procuraram com esse desejo de trabalhar com síndrome de Down, alunos que tinham síndrome de Down, ou com outra deficiência, de forma que eles pudessem trabalhar, fazer alguma coisa profissional. E aí tinha uma professora aqui, que era de arte, eu posso citar o nome dela, que ela foi maravilhosa, a Cristina Montenegro, e ela disse: Vera, eu estou à disposição, eu até estou precisando de alguma atividade para complementar a minha carga horária. Então, foi ótimo essa coincidência. E aí, eu disse a ela o objetivo e ela providenciou todo o programa, todo o currículo. E nós demos esse curso com 60 horas para esses alunos. A partir daí, os alunos começaram a chegar aqui na escola. Não os alunos com síndrome de Down, mas outros deficientes, físico, né, cadeirantes, deficiente, e foi o primeiro que entrou aqui em nossa escola com um processo seletivo normal, foi um surdo. Ele entrou na escola. E quando os professores começaram a identificar esse aluno na sala de aula, então surgiu a grande pergunta: o que fazer? Como nós vamos trabalhar com esse aluno? E daí a escola tomou uma posição, inclusive o MEC começou a trabalhar com um programa TecNep. É um programa do governo, naquela época do governo federal, que capacitava as escolas técnicas para trabalhar com isso. E foi daí que houve um primeiro seminário aqui, congresso, de educação inclusiva aqui.
programado pelo TECNEP, mas foi sediado aqui em Aracaju. E foi sediado justamente aqui no auditório da então Escola Técnica. E aí foi como se fosse o boom, né? Foi assim, alavancou. Mas aí a escola, a comunidade tomou conhecimento que a escola agora ia trabalhar com essa clientela. E aí eu comecei a me envolver com outra colega, não é? Com outras colegas nesse trabalho. Então, tinha uma psicóloga, eu como pedagoga, e tinha uma outra colega também pedagoga, que trabalhamos juntas e que até então nós denominamos NAPNE, que era Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, na época, que agora é necessidades específicas. Então, começamos esse trabalho em 2002. E que esse trabalho está até agora, se estruturou, mas no início não estava assim como estrutura. Ninguém tinha capacitação até então. A partir daí que nós começamos a fazer, a escola facilitou, né, a ida de uma colega nossa para Brasília para ter esse encontro do TECNEP, hoje ela está na universidade, é Isa Regina. E depois então que ela voltou, a gente começou a organizar esse trabalho. E eu fiz parte dessa parte inicial também, como pedagoga. Não era coordenadora a princípio, não. Que quem era coordenadora era essa minha colega, Isa. E tinha a psicóloga, que era a Carla Storini. Mas durante 2002 até 2013, 12 mais ou menos. Final de 2012 eu trabalhei no NAPNE. A princípio não era coordenadora e depois passei a ser coordenadora do NAPNE. E aí foi um trabalho assim muito gratificante para mim, porque ao mesmo tempo que eu aprendia, eu também ajudava aqueles alunos que tinham alguma dificuldade e que precisavam estudar. E aí a escola começou a receber esses alunos. A princípio, em 2007 foi que houve uma abertura para cotas. Então, 5% dos alunos da escola eram destinados a essa cota. E aí começaram a entrar, 2, 3 anos não era mais escola técnica, era a Cefet. Então, nessa época mas depois isso, em 2007, era ainda escola técnica. 2007, 2008, quando chegou em 2010 mais ou menos, essas cotas desapareceram, não tinha mais. E aí os alunos passaram a entrar mesmo com o vestibular, como a seleção normal, e ficou mais difícil. Aí não entrava mesmo, ia entrar surdo, cego, sem as cotas, eles iam submeter à prova de igualdade, não tinha, cadê, não é? Então tem que haver uma diferenciação. E quando entraram, passou um tempo assim que a matrícula caiu. Tem uns 3 anos, mais ou menos, é que as cotas voltaram. Né? Eu fiquei no NAPNE até 2013. Depois, 2013, primeiro eu fico muito feliz. E também a preocupação em ver que a preocupação dos gestores de ter essa sensibilidade. Porque, a princípio, os próprios, alguns, vamos dizer assim, alguns gestores, não vou dizer se é diretor, alguns gestores, diziam assim, como Vera, a gente vai abrir se a gente não tem condições, não é? Se não tem condições, não tem intérpretes, não tem pessoas especializadas para trabalhar com
com cegos, ninguém sabe braille, não tem máquina de impressora braille. Então ficava mais difícil de entrar. Mas quando eu vejo que hoje as mudanças, né, mudanças de atitudes, mudanças, quebrando barreiras, aquelas barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, foram quebrando. Eu sei que ainda não estão todas quebradas, desaparecidas, né? Vamos por assim. Mas é um processo e eu já vislumbro, assim, a escola bem melhor do que como ela começou. Porque se a gente analisar hoje, nós já temos os NAPNs constituídos em todos os campos. Isso é uma vantagem, foi um avanço. NAPN em todos os campos e com alguma capacitação. Ou buscando por conta própria, tem os mestrados aí, que daqui da própria escola, o mestrado profissional, que tem muita gente fazendo mestrado pela escola e já estudando sobre isso. Isso aí é um avanço. E também mudança de atitudes. Então, hoje você passando, como você falou, né, passando nos corredores, você vê cadeirante, você vê surdo, você vê cego, você vê gente com problema de mobilidade, você vê pessoas com outras deficiências, não é? Autistas, já temos. Então, e a gente tem algum recurso já para isso. Quando a gente não tem aqui, a gente encaminha para o centro de referências. Né? Encaminha os alunos para a questão do setor médico, a questão fora da escola, as redes, né? As redes. E hoje você já encontra, eu não tenho dado certo hoje, porque como agora teve o vestibular, né? Eu não sei hoje quantos alunos nós temos, mas tem uma média, bem pouco tempo, de mais de 30 alunos. Mais de 30 alunos. Então, isso é um avanço. Hoje a gente tem todos os campos que tem. Inclusive tivemos um concurso recentemente para intérpretes e também para revisora transcritor braille. Eu, inclusive, fiz parte da comissão do concurso. Então, psicopedagogo, gente, aqui a escola nunca teve isso, porque nós temos alunos que têm dificuldades de aprendizagem, que não é assim, aquela dificuldade que todo mundo tem, porque todos nós temos dificuldades. E nós temos alunos aqui que têm dificuldades de aprendizagem, mas tem alunos que precisam de uma atividade específica, de adaptação curricular. E nessas adaptações curriculares, agora a gente com o psicopedagogo, vai ser maravilhoso. Porque agora, é claro que isso tudo precisa de um respaldo, né? Porque os professores, eles têm uma tarefa muito grande de passar os conteúdos, de passar a programação antes para essas pessoas especializadas, para que elas possam fazer as devidas adaptações, não é? Dos alunos que precisam, tanto do surdo, como do cego, como daqueles que têm os transtornos, né, de aprendizagem e outras deficiências que porventura vierem acontecer aqui. Cada vez que mudava a escola técnica, uma escola centenária, vamos pôr assim, quase centenária, né? Centenária. E você, para mudar, houve muitas barreiras. A gente sabe que era para melhor, porque a escola técnica era só curso técnico, no nível da escola, né? Curso técnico e o médio e técnico. Então, quando houve essa mudança, essa ruptura, né, realmente foi muito difícil. Muito difícil. Primeiro, os professores precisavam de se capacitar para enfrentar o novo. E nós tínhamos muitos professores que estavam resistentes a essas mudanças. Não somente professores, né? Claro.
mas o corpo todo o corpo profissional da escola. Então, qualquer mudança exige a mente aberta, exige que a pessoa estude, que se desenvolva. Então, essa mudança foi difícil, porque muda toda a estrutura. Aí tem que fazer, elaborar projetos, mudança de curso, de currículo também, não é? Amplia. Então, cada vez que mudava a escola técnica para passar, porque é uma escola técnica e outra coisa, é uma escola que era mais dentro do tecnicismo, uma escola tecnicista. Era aqueles currículos fechados, né? Fechados. Então, quando passou para a Cefet, aí foi uma mudança assim muito radical, porque antes, quer dizer, os professores tinha aqueles, a gente chamava assim, aqueles caderninhos, né? Tudo prontos, o currículo já de muito fechados, e tiveram que mudar para um currículo mais, muitas eram habilidades, habilidades e tem um nome que agora me fugiu, mas todo aquele processo teve que mudar, como eles davam aulas, porque agora a escola passa a ter contato com a comunidade. Antes era mais fechada, né? Agora a escola tem que ser uma escola para a comunidade. A comunidade começa a entrar na escola e a escola então tem que atender ao mercado, atender ao mundo do trabalho. Os empresários começaram a entrar na escola também através de um setor que a gente tinha aqui, era o CIE, que é uma coordenação de integração escola-empresa, né? Então começou, isso tudo foi por causa da mudança da escola técnica para o Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica. Então muita gente teve que se adequar. Todos nós tivemos que nos adequar a essa situação. Professores que só tinham aquela formação mais técnica, precisou fazer cursos de educação, de pedagógico, né, da parte de pedagogia, certo? Então, a própria escola providenciou cursos em convênio com o Cefet, de outros estados. Por exemplo, o Cefet de Minas Gerais foi uma mão na massa aqui. Eu, inclusive, cheguei a coordenar, ainda na época dos cursos, cheguei a coordenar alguns desses cursos que os professores complementavam. Era um curso de complementação profissional. Eles tinham a profissão, porque normalmente esses professores, eles estudaram no Senai, né? Então, eles tinham ensino médio, mas passaram depois da legislação da 5692, né, /96, então eles foram fazer, muitos professores daqui foram fazer nessa época cursos fora, né, para mudar inclusive de nível, né? Porque eles tiveram a formação de licenciatura a partir desses convênios que foram feitos a escola com outros estados, certo? E eu, inclusive, como eu falei, participei de cursos, né, coordenei cursos que os professores daqui fizeram, esses cursos que vieram assim, todo o currículo, professores, vieram de Brasília, vieram de outros estados, dar curso aqui aos professores. E eles depois tiveram licenciatura mesmo. Olha, quando a gente vê, os alunos, os estudantes, entrarem aqui
como eu vi muitos alunos com 16, né, de 15 anos e sair daqui adultos com profissão, isso aí é muito gratificante. Isso aí eu vejo como uma coisa que eu participei, eu contribuí juntamente com outras pessoas. Não é? Então, hoje você, com o IFES, né? Você sai daqui, tem mestrado, gente, mestrado, daqui a pouco vai ter doutorado. Então, entra o profissional, o aluno, né? E é aberto para a comunidade. Então, quando você vê a gente ajudando de alguma forma, contribuindo para a formação desses jovens e adultos que chegam aqui, isso aí é gratificante. Uma vez que eu, no caso, fiz um concurso, trabalhei, né? E inclusive dessa escola eu tenho, né, a minha sobrevivência. Então, trabalhei com, né, do suor do meu rosto, né, do meu corpo, mas eu contribuí para que alunos, estudantes, né, se formassem, tivessem uma profissão e tivessem uma formação não somente profissional, mas uma formação para a vida. Então, alunos, estudantes que eu pude olhar para trás e ver como muda o comportamento, as ideias, os ideais. Isso é muito bom. E também a gente vê estudantes, por exemplo, do NAPNE trabalhando. Tem muitos alunos que foram alunos nossos trabalhando em INSS, trabalhando em concurso, né? Eu tenho alunos que trabalham no Banco do Brasil, no INSS, alunos da universidade, alunos em empresas, né, gerenciando. Isso aí é muito gratificante mesmo, é muito bom. E a gente também, eu deixei muitos amigos aqui. Graças a Deus eu tive um relacionamento pessoal e interpessoal, grupal, muito bom. Eu sei que eu errei muitas coisas, que a gente é humano, eu posso ter errado e como eu errei, aprendendo, mas eu também deixei amizades boas, né? Não tive todos os gestores que passaram, eu me dei muito bem com todos eles. Todos eles me conhecem, né? Me conhecem, eu os conheço também. E eu tenho um bom relacionamento. Muitas comissões. Eu estou com agora que estou aposentada, eu estou com 3 pastas, que até vou fazer uma seleção dela, o que é que eu vou guardar e o que é que eu não vou guardar. Mas eu tenho muita coisa, entende? Então, eu acho que valeu a pena em tudo que eu fiz. Mesmo numa coisa que talvez não deu tanto certo, mas valeu a pena.